Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso mini curso de Google Planilhas. Bom, basicamente na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre algumas funções aqui do Google Planilhas que são bastante interessantes. Bom, primeiramente aqui nós temos uma tabela a respeito de um departamento e os funcionários daquele departamento, no caso a quantidade de funcionários de cada departamento. Uma tabela bem genérica mesmo, só para vocês conseguirem entender o funcionamento aqui das nossas funções que nós vamos estudar hoje. Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês a função soma. Ela é bem simples de entender, basta a gente vir em qualquer célula, digitar igual, soma, abre parêntese e aqui a gente seleciona o nosso intervalo de soma. Então, no caso, eu quero selecionar todo o intervalo aqui dos nossos funcionários. Então, a gente clica, arrasta e dá Enter. Então, a gente pode ver aqui que ele já retorna a soma de todos os funcionários. No caso, aqui seria o total de funcionários dessa empresa, né? No caso, total de todos esses departamentos, aqui do A até o E. Então, basicamente era isso a respeito da função soma. E a gente pode ver aqui que a função média ela é bem semelhante. Então, basicamente, a gente vai dar igual, média, e a gente pode verificar também que tem que ter o acento aqui no média. Então, se a gente digitar sem o acento, ele não vai reconhecer a função. A gente pode digitar só o começo aqui da palavra e vir aqui e clicar e ele já abre parênteses automaticamente para a gente. Aí aqui novamente a gente seleciona o intervalo que a gente quer fazer a média e dá o Enter. Bom, basicamente essas funções são bem fáceis de entender, né? Até pelo nome, a função soma vai retornar a soma e a função média vai retornar a média daquele intervalo, certo? Aqui embaixo nós temos a função PROC-V. O que seria isso? Seria, dado uma variável aqui, ela vai retornar, por exemplo, aqui nós temos o departamento. Então, o departamento do A até o E. Então, a gente digita aqui do lado, eu digitei aqui do lado o departamento A, e ele vai nos retornar a quantidade de funcionários desse departamento. Então, se eu alterar aqui, colocar, quero saber a quantidade de funcionários do departamento D, digito D, e ele retorna 40. Então, o departamento D, a gente já sabe que tem 40 funcionários, certo? Vou colocar aqui o A novamente e vamos ver como é que é o funcionamento aqui da nossa função. Bom, basicamente aqui a gente digita igual, PROC-V, e aqui no primeiro espaço a gente digita o que ele chama de chave de pesquisa. Seria o que a gente vai procurar aqui na tabela. Então, no caso, a gente vai procurar a letra A, certo? Dado que nós encontramos a letra A, ele vai retornar o valor aqui da coluna que a gente selecionar. Então, primeiro a chave de pesquisa. Segundo, a gente vai selecionar a parte que a gente de interesse para a gente. Então, no caso, aqui nós temos departamento e funcionários. Então, a gente seleciona toda essa tabela. No caso aqui, eu selecionei as duas colunas, né, de A até B, que não tem problema. Então, a gente seleciona esse intervalo aqui. E aqui a gente vai selecionar, vai colocar o índice aqui no terceiro espaço, após o ponto e vírgula. O que seria esse índice? Então, nós temos aqui departamento, que fica na primeira coluna, e os funcionários ficam na segunda coluna. Então, a gente vai colocar o índice 2, porque a gente está colocando a chave de pesquisa aqui, colocando o nosso intervalo, e a gente quer no índice 2. Na coluna 2, eu quero que ele retorne o valor para a gente, certo? Então, a gente vem aqui e dá o Enter, e a gente pode ver que ele retorna para a gente a quantidade de funcionários do departamento A, certo? Então, se a gente alterar aqui, colocar o departamento E, ele vai alterar aqui novamente, certo? Vai retornar a quantidade de funcionários daquele departamento. Ok? Agora, nós vamos ver um pouquinho a respeito sobre algumas funções lógicas que nós temos aqui no Google Planilhas, certo? Nós temos a função se, primeiramente. Então, no caso, se a nossa função, a nossa lógica for verdadeira, ele retorna aqui o valor para a gente. Retorna algo para a gente que a gente determina. Então, no caso aqui, por exemplo, se C31, que seria C31? Seria a nossa célula C31. C31 vale 50 que eu digitei aqui. Então, se C31 for maior que E31, que é 10, no caso aqui é verdadeiro, então a gente retorna, por exemplo, eu coloquei um texto aqui, né? Ponto e vírgula, abre aspas aqui, eu coloquei o texto sim, e aqui, caso for falso, texto não. Aqui ele já mostra aqui, né? Expressão lógica, valor se verdadeiro, e aqui o valor se falso. Então, a gente pode colocar um texto aqui, valor se verdadeiro sim, valor se falso não. Aqui só um exemplo,
certo? Aqui a gente pode também alterar essa lógica, pode colocar igual, pode colocar menor, menor igual, é só para exemplificar mesmo. Então, no caso aqui, como 50 é maior que 10, ele retorna aqui sim, que foi o que a gente definiu para ele retornar, caso seja verdadeiro, certo? Aqui nós temos a função e, que ela funciona como? Ela vai analisar duas lógicas, e se as duas forem verdadeiras, ele vai retornar verdadeiro, certo? No caso, qual foi a lógica usada aqui? Se, no caso aqui, 3 maior que 1 e 3 maior que 2. Como as duas lógicas são verdadeiras, então uma e a outra é verdadeira, então ele retorna verdadeiro. No caso, como seria para ele retornar um valor falso? Aqui, 3 maior que 1 é verdadeiro, então como é que a gente faz para colocar, para que seja falso? Então vamos colocar aqui 3 maior que 5, isso é falso, então ele já retorna falso aqui para a gente. Então se uma das duas ou as duas forem falsas, ele vai retornar falso para a gente, certo? Então vou retornar aqui para o verdadeiro, que é 3 maior que 1 e 3 maior que 2. Aqui nós temos a função também ou, que é bem semelhante, só a lógica é um pouquinho diferente. Aqui no caso é semelhante à escrita. Aqui nós temos que 30 é maior que 10 ou 30 maior do que 50. A gente pode ver que 30 não é maior do que 50, mas 30 é maior que 10. E assim ele retornou verdadeiro. Então o que precisa para retornar verdadeiro aqui? 30 tem que ser maior que 10 ou 30 tem que ser maior do que 50. Então uma das duas tem que ser verdadeira. No caso aqui a primeira é verdadeira, certo? Então se a gente alterar aqui, colocar 40, como as duas são falsas, ele já vai retornar falso, certo? E se as duas forem verdadeiras também, ele retorna verdadeiro, certo? E aqui, por último, nós temos a função não, que ela basicamente retorna o contrário da lógica. Então, no caso aqui, 2 é maior que 1, verdadeiro. Só que como é a função não, então ele retorna o negativo dessa lógica, certo? Então ele retornaria verdadeiro, mas como é a função não, ele retorna o oposto. Então ele retorna falso, certo? Essas lógicas são bastante interessantes para a gente construir tabelas e podem auxiliar aí, dependendo da tabela que você for construir, pode ser que seja necessário alguma função dessa, principalmente aqui a PROC-V, né? Que ela se mostrou bem útil aqui no caso de demonstrar a quantidade de funcionários de um departamento, certo? A nossa planilha poderia crescer aqui para o lado e a gente poderia acabar alterando esse índice aqui para outras colunas, caso a gente queira procurar, no caso, a data de criação daquele departamento. Então a gente poderia ter aqui o valor para retornar, certo? Então, basicamente era isso aqui, a questão das funções. É bem interessante para a nossa tabela e a gente se vê aqui na nossa próxima aula.